Bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. A Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha ou República das Oligarquias, é o período da história do Brasil que se estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930, que depôs seu 13º e último presidente efetivo, Washington Luiz. Nesse período o Brasil foi nomeado de Estados Unidos do Brasil, o mesmo nome da Constituição de 1891, também promulgada nesse período. A Primeira República é dividida pelos historiadores em dois períodos. O primeiro período, chamado de República da Espada, foi dominado pelos setores mobilizados do exército apoiados pelos republicanos e vai da proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, até a posse do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. A República da Espada teve viés mais centralizador do poder, em especial por temores da volta da monarquia, bem como para evitar uma possível divisão do Brasil. O segundo período ficou conhecido como República Oligárquica e se estendeu de 1894 até a Revolução de 1930. Caracterizou-se por dar maior poder para as elites regionais, em especial do sudeste do país. As oligarquias dominantes eram as forças políticas republicanas de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência. Essa hegemonia denomina-se política do café com leite, devido à influência do setor agrário paulista, com grande produção de café, e do setor agrário mineiro, produtor de leite, que impediam a ocupação do principal cargo do poder executivo por representantes dos interesses de outros estados economicamente importantes à época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco. O primeiro partido republicano no Brasil foi o Partido Republicano Paulista PRP, criado na Convenção de Itu, em 1873. O PRP era um partido legalizado, apesar de o Brasil ser uma monarquia. O PRP conseguiu eleger apenas 3 deputados na Assembleia Geral de Deputados durante o Império do Brasil 1822 a 1889, porém conseguiu infiltrar-se no meio militar, o que foi decisivo para a queda da monarquia constitucional brasileira e, portanto, do imperador Dom Pedro II. Mesmo com o desenvolvimento econômico no Segundo Império, choques com a Igreja, conflitos com o exército, o movimento republicano e o fim da escravidão, no caso deste último fato, os fazendeiros, antes fiéis a Dom Pedro II, se voltaram contra a monarquia e traíram o sistema ali vigente, tornando-se republicanos por causa da não indenização pela liberação dos escravos. Proclamação. O movimento militar de 15 de novembro de 1889 foi bem sucedido, destronando o imperador D. Pedro II. Atitudes como aquelas eram previstas, no Código Criminal de 1830, como crime grave, caso não tivessem êxito. Artigo 87. Tentar via correio, e por fatos, destronizar o imperador. Privá-lo em todo ou em parte da sua autoridade constitucional. Ou alterar a ordem legítima da sucessão. Penas de prisão com trabalho por 5 a 15 anos. Se o crime se consumar, penas de prisão perpétua com trabalho no grau máximo. Prisão com trabalho por 20 anos no grau médio. E por 10 anos no grau mínimo. Os republicanos da atualidade, como aqueles que haviam fundado o Partido Republicano Carioca, foram, a partir de 15 de novembro, chamados de republicanos históricos. Os políticos que aderiram à República, somente depois de ela ter sido proclamada, passaram a ser conhecidos como os republicanos do dia 16 de novembro, sendo que o mais conhecido destes foi Rui Barbosa.
O Diário Popular de São Paulo publicou, em 18 de novembro, artigo do jornalista Aristides Lobo, nomeado Ministro do Interior do Governo Provisório e que fora testemunha ocular da proclamação da República. Neste artigo de grande repercussão, é mostrado que o movimento foi essencialmente militar, não havendo participação popular na proclamação da República. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo chorou com aquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Que Deus abençoe sempre você e sua família.